ela nos relata uma história bem conhecida, que é uma história do filho pródigo, aonde Jesus, ele, por meio de parábola, ele começa a falar à multidão, e aonde Jesus sempre estava, a gente sabe que sempre tinha cerca de 15 a 20 mil pessoas ali sempre com Cristo, e ele começa a dizer uma parábola que nos chama muita atenção quando por ocasião nós vemos Jesus dizendo que tinha um pai, e este pai, ele tinha 2 filhos, e um dos seus filhos, o filho mais velho, pede ao pai a sua herança. E quando o filho pede a sua herança, o pai imediatamente ele divide, dá a sua herança a parte que cabe ao seu filho. E a Bíblia diz que um dos seus filhos fica sobre a sua responsabilidade, sobre a sua casa. E agora esse filho pega tudo que tem da herança do seu pai e vai para o mundo. A Bíblia Sagrada, na parábola de Jesus, diz que ele vai para uma terra longínqua. E lá, quando chega lá, perto desta terra, nesta terra, ele começa a gastar tudo que recebeu das mãos do seu pai. Chegando nessa terra, ele começa a desfazer daquilo que ele adquiriu na casa do seu pai. E o que nos chama a atenção é que a Bíblia, ela classifica que esse rapaz, quando estava em uma situação desfavorável, ele sente vontade de comer as bolotas, né? Que ele agora, ao gastar tudo e não tinha mais nada daquilo que recebe das mãos do seu pai, a sua herança, ele começa a ter vontade de comer as bolotas ali dos porcos, né? Que o único serviço que o restou foi isso. E a Bíblia Sagrada nos mostra na parábola de Jesus que esse menino ele começa a passar grandes dificuldades, pois no versículo 18 ele diz consigo mesmo, em plena sua dificuldade: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E a parte final diz, ele pensando sobre si, ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E a Bíblia diz que ele ali começa a gastar tudo. Só que ele começa a ensaiar uma oração em meio à sua dificuldade e se sente vontade de voltar para a casa do seu pai, porque ele não tinha mais nada, ele perdeu tudo. E o verso que pegamos como base, o verso 22, diz que o pai, quando viu esse menino chegar de volta para a sua casa, diz que, a Bíblia diz no verso 22, que ele mandou trazer vestido e vestir o rapaz. A Bíblia diz também no verso 22 ainda, que o pai pede para colocar um anel no dedo dele. E terceira coisa que o pai pede para colocar é alparcas nos seus pés. Quando olhamos para essas 3 coisas, aqui está um texto muito rico na sua mensagem, muito poderosa. Aqui está as 3 coisas que Deus ele deseja que seu filho tenha e jamais perca. Que é vestido, o anel nos fala de autoridade, o anel nos fala de poderio, e esse menino, quando chegou ali na terra longínqua, que simbologicamente é o mundo, ele perdeu o seu anel, ele penhorou o seu anel, até mesmo, a Bíblia não diz, mas penso eu, para poder saciar a sua fome de pão, ele penhorou o seu anel que estava no seu dedo, ou seja, o anel aqui fala de autoridade. No mundo, ele perdeu a sua autoridade. Na sua casa, a casa aqui é a casa de Deus. Esse pai aqui, repartindo, é simbologia de Deus. A casa é a igreja. Esse rapaz, aqui saindo, são os membros da igreja que às vezes não se sente feliz dentro da igreja. Pega tudo que tem, todas as suas bênçãos que ele tem e sai da igreja e vai para o mundo. Chega no mundo, ele quebra a cara, tudo
que ele tem das bênçãos da parte do Senhor Deus, que o Senhor Jesus te deu, ele gasta tudo, e quando chega lá, ele quer retornar, mas ele tem vergonha de retornar. Nesta noite, Deus está dizendo para você: não se sinta envergonhado de querer voltar para a igreja. Não se sinta envergonhado de querer voltar para Cristo. Não se sente envergonhado porque você está sem vestido, está sem anel, está sem autoridade ou está sem alparca sobre os seus pés. A igreja te receberá com braços abertos, como fez este pai. Este pai, ele estava ansioso, ele estava querendo que o filho voltasse para os seus braços. Ele estava orando todos os dias, ele estava pedindo para que esse filho retornasse. Então, quando ele retornou, a primeira coisa que o pai fez foi correr e dar um abraço sobre ele. A Bíblia diz que ele, abraçando esse seu filho, ele pede para colocar veste sobre ele. Deus, ele sempre quer que os teus filhos estejam bem vestidos. Deus, ele sempre quer que os teus filhos não percam a sua autoridade. Deus, ele tira o homem do mundo. Ele tira o homem do mundo, e ao tirar o homem do mundo, ele derrama unção sobre a sua cabeça, ele transforma a sua vida. E ao transformar a sua vida, ele te dá autoridade. Mas se você larga a casa do Senhor e vai para a terra longínqua, que era o mundo, como em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10 a gente pode ver uma parábola de Jesus também muito linda, muito extraordinária, onde um rapaz sai de Jerusalém e vai para Jericó. No caminho de Jericó, ele é atacado por salteadores. Jerusalém ali é a igreja, Jericó é o mundo. Os salteadores, quando aparecem na parábola de Jesus, são os demônios que estão ali à espreita, esperando uma falta de vigilância da minha e da sua parte, para que ele possa nos tragar. Mas nesta noite eu declaro que o sangue de Jesus Cristo tem poder para te perdoar e para te trazer de volta. Nesta parábola, Jesus continua dizendo ainda que este moço, ele perde tudo, e quando ele perde tudo, a Bíblia diz no verso 24, o pai dizendo: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai, ele se alegrou quando viu o filho. Ele se alegrou quando ele viu o filho. Eu penso comigo que este pai estava todos os dias à porta da igreja esperando o filho voltar. Porque quem é o pai que não quer ter o seu filho de volta? Quem é o pai? Qual é o pastor que não deseja que a sua ovelha retorne para a sua casa? Então, nesta noite, Deus está dizendo que a igreja está te esperando. A igreja, você que se desviou por algum motivo, né? Você que saiu dos caminhos do Senhor por algum motivo, você que saiu da igreja por algum motivo, né? Você pode retornar para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode retornar porque o seu lugar ainda está ali, não foi ocupado. Outra pessoa não ocupa o seu lugar, é só você que tem aquele lugarzinho ali. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta parábola aqui, a Bíblia Sagrada diz que o filho estava morto e reviveu. A gente, quando ele sai do mundo, eu poderia até aqui, né, se tivéssemos bastante tempo, dar um pouco do meu testemunho, que eu também entrei por este caminho, né, estava num caminho errado, fumando muita maconha, cheirando muita cocaína. Um dia já passei noites, 8 noites com eu e com meu primo, a gente fumando maconha, 24 horas. Em meia hora a gente fumava um cigarro de maconha em 20 pessoas aproximadamente. Tinha lugares que a gente estava até em quase 30, aquele monte de mulher ali, e naquela vida terrível. Uma certa feita eu olhei para os céus, quase às 3 horas da manhã. Parei-me, olhei para o céu e disse assim: Deus, se tu realmente existe, faça um milagre na minha vida. Aleluia. E quando eu disse isso, amado ouvintes, eu senti algo diferente naquela madrugada, e no outro dia eu fui para a igreja. Eu comecei a frequentar a igreja Maranata. Glória a Deus. Todos os dias eu ia para o trabalho, levava um pacote de maconha no bolso. Fumava maconha o dia todo. Pensa você, uma pessoa
com a foice na mão, com um calor desse, roçando café e fumando maconha. Quando chegava a noite, a minha alma se arrependia de estar fazendo aquilo e eu ia para a igreja. Tinha eu e um amigo meu chamado William, e teve uma certa feita que me lembro, ainda indo entre o café e a igreja, que a gente saía da igreja e ainda ia fumar maconha. Olha só a vida do homem na terra longínqua, sem Deus e sem Cristo. Ele bateu no peito e disse assim: crente, eu nunca. 3 meses depois, morreu com 4 tiros na cabeça. Foi uma vida perdida. Então, nesta noite, amado ouvinte, esta palavra